Boa noite, está começando aqui pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber hoje um dos políticos em ascensão no cenário político do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Eu falo do atual secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que também é presidente do PP, do Progressistas no Estado, Dr. Luizinho, Luiz Antônio Teixeira Júnior, mais conhecido como Dr. Luizinho. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui com você no Jogo do Poder. Você que me alimenta de notícias diariamente, eu leio muito pouco no meio do dia, tudo que eu sei é através da sua informação, as suas É um prazer que você acompanhe a Agenda do Poder. A Agenda do Poder, que é o nosso site, e é um prazer tê-lo como um dos nossos leitores, já que nós realmente temos um noticiário muito voltado à classe política, especialmente, né? Doutor Luizinho, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre o quadro que você encontrou na saúde do Rio de Janeiro. Óbvio que o Estado vive um momento bom, com recursos, houve a privatização, a concessão da SEDAI, que também permitiu que o Estado tivesse os seus cofres abastecidos e robustecidos. Isso teve reflexo na administração como um todo. Houve aumento ano passado da produção de petróleo, mas a despeito desse bom momento da economia e da situação financeira do Estado, há sempre uma sensação de que na saúde ainda falta muita coisa, de que na saúde ainda o atendimento não atingiu o nível satisfatório. Eu queria saber se eu estou correto, eu queria saber qual é o quadro atual, que tipo de situação você encontrou e que tipo de projeção você faz para a saúde pública do Rio nos próximos anos. Ricardo, o problema da saúde pública não é um problema no Brasil, é um problema mundial. O maior sistema de saúde do mundo que atende de forma universal é o sistema inglês, o NHS. Ele vive uma crise sem precedente. Hoje a saúde enfrenta alguns desafios, principalmente no Brasil, de desfinanciamento. O gasto per capita hoje em saúde, quer dizer, o gasto por pessoa, por habitante no Brasil, é de R$ 1.800, e na Inglaterra é de mais de R$ 30 mil. Nos Estados Unidos, de 60 mil. Na participação do PIB brasileiro, a saúde representa cerca de 9%. E se você fazendo um comparativo, a gente tem 5,5% do gasto privado em saúde e 3,5% em cima da saúde pública. No bolo, nosso gasto na saúde pública pelo gasto total em saúde representa cerca de 40%. Então nós temos um desfinanciamento muito grande na saúde. Quer dizer, 40% é o gasto total em saúde pública? 40% dos gastos em saúde. Você vê que a saúde privada representa 60% dos gastos. Sim, e 40% da saúde pública. Só que a saúde pública cuida de 168 milhões de pessoas que só tem SUS. E a saúde suplementar tem 55 milhões de pessoas, cerca de 50 milhões, 50,5, que tem plano de saúde. Ou seja, 168 contra 55. Você imagina que você tem um gasto quase que 2 vezes maior na saúde privada do que na nossa saúde pública, com 3 vezes a população. Secretário, eternamente eu ouço de secretários municipais de saúde que a tabela SUS passa governo, entra governo, desde o governo do PT, passou pelo governo do Bolsonaro, a insatisfação total. Não dá para atender pela tabela SUS. Isso parece uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo ouve, é uma história antiga que desde criança eu ouço dizer. E ninguém corrige, ninguém caminha para uma solução disso. Isso independentemente do governo que estiver de plantão. Essa questão não é resolvida, não é enfrentada, secretário. Ricardo, precisa... Por nenhum governo. Precisa, como você falou, do enfrentamento. Nós, no estado do Rio de Janeiro, que temos um cenário financeiro melhor, que a gente recebeu uma Secretaria Estadual de Saúde com os pagamentos em dias, com os equipamentos públicos funcionando. Você lembra quando eu assumi da outra vez, em 2016, a gente enfrentava a maior crise financeira da história. Exatamente. Mas nós viemos num pós-Covid. Então o nosso sistema foi muito impactado, nós temos muitas cirurgias retidas
E a minha obrigação é reorganizar essa rede e planejar os próximos 30 anos do Estado do Rio de Janeiro. No campo da tabela SUS, como o governo federal não atualiza, como você falou, não é esse governo, são os governos há 20 anos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o Opera Rio, um programa que vai colocar 120 milhões de reais para que todos os municípios possam realizar cirurgias eletivas pagando 3 vezes a tabela SUS. Mas você isso imagina tem amparo legal? Quer dizer, como é que o secretário municipal de saúde vai autorizar uma cirurgia, um procedimento, pagando 3 vezes a tabela SUS? Isso com base em que tipo de orientação, que tipo de respaldo jurídico ele tem para fazer isso? Nós fizemos uma deliberação da Comissão Intergestora Bipartite, que reúne o secretário de Estado de Saúde com todos os secretários municipais de saúde, considerando o enfrentamento, o volume de pessoas aguardando em filas cirúrgicas. Nós fizemos essa pactuação para que no Estado do Rio de Janeiro os secretários municipais possam contratar em até 3 vezes a tabela SUS e nós, governo do Estado do Rio de Janeiro, com fonte de recursos oriundos do Estado do Rio de Janeiro, sem recurso federal, vamos custear essas cirurgias. A nossa expectativa é muito positiva. Tem uma vibração muito grande em todos os municípios, que a gente tem certeza que o Opera Rio vai dar um grande resultado e resposta à nossa população. O senhor acredita que o gargalo, o problema da saúde pública, que se reflete, que pode ser mensurado em certa medida pelo volume de pessoas que estão na fila, seja do CISREG, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, ou do SER, que é o Sistema de Regulação Estadual, é um volume astronômico de pessoas que estão há anos aguardando uma cirurgia. Quer dizer, o problema é a tabela, é o que, na verdade, faz com que os médicos se recusem a fazer o procedimento porque não querem ser remunerados por uma tabela tão baixa, é isso? Ricardo, esse é o problema número 1. Nós temos outros problemas, mas esse é o problema número 1. Você não vai convidar um cirurgião para fazer uma cirurgia de vesícula e pagar a ele R$50. Se você hoje for fazer uma chave para a tua casa, você perder e chamar um chaveiro, ele não te cobra R$50. Essa questão da tabela é uma vergonha nacional, né? Quer dizer, eu quero fazer a ressalva de que não é esse governo, o governo Lula assumiu, mas são todos os governos ao longo dos últimos 20 anos, quer dizer, pagam a uma cirurgia de vesícula R$50. Esse é o preço. Para o cirurgião. Esse é um retrato, esse é um exemplo de que é uma situação que o Brasil não enfrenta. Como pode, quer dizer, pagar um cirurgião R$50? Quer dizer, o Brasil precisa enfrentar essa questão. E não se trata desse governo, não se trata do governo atual, que está aí há poucos meses. É uma questão que vem de vários governos e que não se enfrenta da maneira adequada para que haja um tipo de expectativa, de esperança de que a saúde pública brasileira possa ser ministrada, possa ser oferecida num nível de razoabilidade, né? Ricardo, nós, obviamente, com todas as dificuldades do nosso sistema, a gente tem um sistema que enfrenta atendendo razoavelmente a população. Agora, a no fila campo do SER, eletiva, tem quantas pessoas hoje na fila do SER? Depende para cada um dos procedimentos. Nós temos De modo procedimentos geral. que temos 1.000 pacientes, nós temos procedimentos que temos 6.000 pacientes aguardando em procedimentos, por exemplo, para a cirurgia do joelho. Temos 2.000 pacientes aguardando para a cirurgia bariátrica. Depende de cada fila. Olhando as filas com recurso, nós, por exemplo, na bariátrica, né, a cirurgia para redução da obesidade, nós fizemos um chamamento público. Nós estamos fazendo cerca de 200 cirurgias por mês no estado do Rio de Janeiro para a redução do aparelho estômago, gástrico, né? Gástrico, Estômago, algum pode fazer por intestino, mas normalmente pelo estômago. Nós estamos fazendo 200, mas não estamos pagando a tabela SUS. Nós estamos pagando muito além da tabela SUS. Fizemos um chamamento, as pessoas se habilitaram. Precisa ser enfrentada a tabela SUS. Mas isso não faz com que, Ricardo, a gente olhe um problema e a gente fique embaixo da mesa falando é o governo federal. Não, nós do governo do Estado do Rio de Janeiro estamos pegando os problemas e entrando de frente nele, principalmente no campo da alta complexidade, do enfrentamento às filas. Por isso que a gente já entregou aqui o Instituto Estadual do Cérebro ampliado para a gente poder aumentar a alta complexidade e vamos avançar em outras áreas. Mas eu queria saber o seguinte, até que ponto esse programa de o Opera Rio vai impactar também a fila do CISREG na capital, que é uma fila grande, o prefeito Eduardo Paes tem feito também um trabalho para reduzi-la, prometeu, fez investimento, mas até que ponto vai haver uma sinergia entre a atuação do Estado e da Prefeitura para reduzir a fila do CISREG na capital? Ricardo, esses 120 milhões de reais estão divididos para cada um dos municípios. Então, por exemplo, a Prefeitura do Rio vai ter acesso a 36 milhões de reais
pagando até 3 vezes a tabela para poder diminuir a fila do CIGEG. Nós estamos fazendo isso em comum acordo com todos os secretários municipais para que a gente enfrente. Quem vai administrar a fila é a Prefeitura do Rio. O governo do Estado não vai administrar a fila. A Prefeitura do Rio vai pegar a sua fila, vai contratualizar e vai operar. Nós só vamos pagar. Então, nosso objetivo, Ricardo, é acabar com essa prática. Vocês têm alguma projeção, quer dizer, desses 120 milhões. O que ele pode, digamos, resultar em redução, digamos, dessa expectativa, dessa espera nas filas? Vocês acham que vão zerar, por exemplo, a fila, ou reduzir a metade? Enfim, há algum número aí de expectativa em relação a esse percentual, a esse valor? Ricardo, depende muito do modelo da cirurgia. Por exemplo, para a cirurgia de hernia inguinal, eu já acho que a gente zera essa fila. Sim. Para a cirurgia de prótese de joelho, a gente não vai zerar com esse programa. Sim. Para a cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de vesícula, eu tenho a expectativa da gente zerar a fila com esse programa. Mas eu sei que para uma cirurgia um pouco mais complexa do aparelho digestivo, eu não consigo zerar, não vou zerar a bariátrica com esse programa. A gente precisa de continuidade e entendendo. Foi feito um projeto de cirurgia eletiva ano passado, o governo federal está colocando um projeto. Para você ter uma ideia, o governo federal fazendo um esforço, está colocando 600 milhões para o Brasil inteiro, nós estamos colocando 120 milhões para o Estado do Rio de Janeiro em até 3 vezes a tabela. A nossa expectativa é muito positiva. Eu estou aqui antecipando no teu programa que nós vamos lançar com o governador Cláudio Castro. O governador falava, Luizinho, você já lançou lá com o Ricardo Bruno, mas não me contive pela sua pergunta. Mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Quando vai ser o lançamento disso? Vamos fazendo na próxima semana, a gente está fazendo um lançamento lá no Palácio Guanabara, marcar esse governador, trazer todos os prefeitos e iniciar esse projeto. A nossa expectativa é já a partir do mês de abril as pessoas possam, porque as prefeituras vão chamar suas filas, Ricardo. Sim. São elas que estão administrando. Não adianta a gente aqui do governo do Estado do Rio de Janeiro achar que vai resolver o problema. Tem que resolver a Secretaria Municipal de Saúde de Piraí, de Volta Redonda, de Nova Iguaçu, a cidade do Rio de Janeiro. Ela conhece as suas filas, ela vai investir onde ela tem maior dificuldade. Ok, eu vou fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco com o Jogo do Poder, hoje recebendo o secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho. Bom dia. Opa! Bom dia. Bom dia. Isso, tá ótimo. Maneiro, hein? Valeu. Você acha normal destruir o que é seu? Não, né? Mas é o que acontece quando destroem as estações do BRT, o transporte público e tudo que a Prefeitura do Rio faz para tornar essa cidade melhor. Carioca que é carioca não destrói. Vandalismo é crime. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja sargento do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso de sargento de carreira do Exército Brasileiro. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em esa.eb.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho. Luizinho, esse esforço todo do governo do Estado, que você exemplificou com esse programa Opera Rio, que você vai lançar junto com o governador Cláudio Castro nos próximos dias, ele pode ter um resultado ainda amplificado maior se houver uma interação, se houver uma proximidade também com o governo federal. Eu sei da tua relação com a ministra Nízia Trindade, que era presidente da Fiocruz, me lembro, inclusive, na época da pandemia, todos os trabalhos que você fazia em parceria com ela e ajudando e propondo, e como parlamentar, tendo iniciativas na órbita do parlamento em favor da Fiocruz, para a produção de vacina, ou seja, isso tudo para dizer o seguinte: você tem uma proximidade com ela natural, você é amigo dela. E a partir disso, quer dizer, que tipo de
vantagem objetiva você pode ter dessa relação, trazendo para o campo público, trazendo para a parceria com o governo do Estado? O que você tem de combinado com ela ou encaminhado para o Ministério para que o Rio também possa, enfim, ter a participação efetiva do Ministério na solução das suas questões de saúde, considerando também que ela é do Rio de Janeiro? Então, Ricardo, você falou algumas vantagens competitivas, né? A ministra, além de ser uma pessoa excelente, com quem a gente tem uma relação pessoal muito boa, ela é uma pessoa 100% do bem, ela é uma pessoa capacitada, é uma pessoa do nosso Estado e é uma mulher, que faz com que ela possa ter uma visão diferenciada das coisas. O Ministério da Saúde é um grande desafio. Eu acho que o que nos leva a crer que a gente possa ter com ela uma relação de confiança, porque ela sabe que tudo que a gente construiu junto dos recursos para ajudar no projeto de AstraZeneca, projeto da vacina, a gente trabalhou para isso e efetivamente aconteceu. Então a relação de confiança é o prioritário. Óbvio que ela tem um grande desafio no estado do Rio de Janeiro, maior do que nos outros estados, que é retornar o atendimento pleno da rede federal. A gente que está aqui, a gente tenta ajudar, tenta auxiliar, conversar com ela, apontar, mas são grandes desafios. Pois é, o prefeito Eduardo Paes comentou numa entrevista e citou e exemplificou o número de leitos que estão fechados nos hospitais federais. É uma quantidade absurda, não me lembro qual é agora, mas 400 leitos. Se isso tudo fosse reativado na época da pandemia, talvez não precisássemos nem de hospital de campanha, como foi montado. E esses leitos continuam fechados. Quer dizer, que tipo de tratativa você está tendo para que os hospitais federais trabalhem em sinergia com os hospitais estaduais e municipais? Porque parece que os hospitais federais estão sucateados no Rio de Janeiro. O Hospital Geral de Bom Sucesso, que era uma tradicional, o Hospital dos Servidores, que foi um hospital que eu me lembro, tenho estrada, me lembro da época em que eu trabalhava no Globo, o presidente Figueiredo vinha se operar tinha uma suíte presidencial no Hospital dos Servidores. Presidente da eu me lembro República. que fui cobrir uma internação do presidente da República no Hospital dos Servidores. Veja o grau digamos, de excelência do hospital naquela época. Agora não se fala mais nisso, está tudo abandonado. O que pode ser feito e que tipo de conversa você tem tido com a ministra nesse sentido, secretário? Ricardo, eu já fiz essa proposta para o ministro Mandetta quando ele assumiu, eu como deputado federal, e conversei já com a ministra Anísia, conversei com todos os ministros nesse período. A rede federal ela precisa ser enfrentada de uma outra maneira. A gente precisa criar um serviço social autônomo, assim como é a rede SARA, para o INCA, INTO e INC, para eles poderem contratar livremente, para eles contratarem profissionais. O maior problema dessa rede, tem problema predial, é a falta de profissionais de saúde, porque todo mundo está amarrado no Ministério do Planejamento, precisa dar autonomia e gerencial para o próprio Ministério da Saúde. O maior problema é a falta de profissionais para atendimento. Não Exatamente. É? A questão, digamos, predial, né? ela seria resolvida facilmente, há recursos para isso. O problema é que não adianta recuperar porque não tem profissional para atender. É Exatamente. Ricardo, as coisas precisam caminhar num conjunto. Né? A gente está falando aí do Hospital dos Servidores e nós temos na nossa rede também esse desafio de prédio, de hospitais de 60, 70 anos. Você precisa reformar, precisa melhorar, é óbvio, e a gente tem que fazer isso, mas ele em funcionamento. Mas o maior problema é o problema de pessoal. A rede federal tem muitos profissionais de altíssima qualidade. Ela, infelizmente, precisa principalmente de carinho e entender o que está acontecendo. Infelizmente, a maioria dos ministros só entende o que está acontecendo na rede federal quando sai. Se não for formada uma fundação ou um serviço social autônomo para gerir esses hospitais, deixando com que essa rede possa fazer contratação direta de pessoal, infelizmente esses hospitais e institutos não vão andar. É isso que eu já conversei com a ministra. E que tipo de opinião tem a ministra sobre uma proposta dessa? Eu conversei com a ministra sobre esse caso, ela chegando no Ministério, os problemas são inúmeros, né? Ela entendeu, ela ouviu, ela precisa conversar com a área técnica, ela pediu que eu conversasse também com o secretário Elvésio, que já esteve na pasta, conhece muito bem os problemas da rede federal do Rio de Janeiro, que não são diferentes do período que ele passou anteriormente aqui. Precisa ter coragem e vontade de enfrentar esses problemas. Do ponto de vista prático, Ricardo, nós do governo do Estado do Rio de Janeiro, primeiro, a gente trabalha muito bem com os municípios, trabalha com o que é possível na rede federal. O que eu não vou ficar me lamentando com os problemas. Mas sabe a sensação que se tem, é lamentável que se tenha esse tipo de sensação, é que não há
minimamente uma integração entre a rede federal, a rede estadual e a rede municipal. É que cada um por si, cada um toca a sua bola. Isso é um grande equívoco. Na cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro administra o SAMU. Todas essas ambulâncias do SAMU que você vê, que nós estamos ampliando de 60 novas ambulâncias para 90, e eu já fiz mais de 20 bases novas do SAMU. Sim. E toda a urgência e emergência com as nossas 20 UPAs é regulada pelo município do Rio. Nossos leitos todos de CTI são regulados pelo município do Rio. A nossa integração Estado e município, cada dia ele é melhor. Ou seja, Estado e município, mas Estado e governo federal só não se citou nenhum exemplo aqui de integração. Infelizmente, Ricardo, precisa melhorar a condição para ter acertabilidade do que vai ser feito. O que acontece é que nomeia um diretor para o hospital. O diretor resolve fazer no Hospital de Bom Sucesso um centro de oncologia. Hoje tem quimioterapia, amanhã não tem radioterapia, tem cirurgia, não tem. Estou citando o Bom Sucesso como exemplo, mas acontece infelizmente em toda a rede. Nós precisamos da rede federal, precisamos da sensibilidade de entender que não é só dinheiro. Precisa mudar o modelo de gestão da rede federal do Rio de Janeiro. Uma outra coisa que eu observo em alguns municípios, há uma regra, um regramento sobre o nível de atendimento de cada ente federativo. O município, baixa complexidade, o Estado, média e alta complexidade, e o governo federal, alta complexidade. Mas, por exemplo, tem prefeitos em alguns municípios criando já, institutos, hospitais dedicados e voltados ao atendimento de pacientes com câncer, situações de alta complexidade, ou seja, diante da incapacidade de atendimento daquilo que foi regulado, daquilo que foi planejado, os municípios mais bem aquinhoados, que têm maior quantidade de recursos, começam a desempenhar outros papéis que a rigor não deveriam fazer. Então, é importante falar, Ricardo, da importância dos municípios fazerem baixa e média complexidade. O Estado do Rio de Janeiro, assim como o governo federal, fazem a alta complexidade. A média complexidade, nós somos os grandes apoiadores. O que acontece no campo do câncer, e por isso que nós entramos nesse assunto com muita força, para construir o Instituto Estadual do Câncer. Pois isso é um outro ponto que eu queria falar. O senhor já disse numa entrevista que um dos seus projetos é a construção do Instituto Estadual do Câncer. Queria que explicasse sobre isso, como é que está isso, que tipo de expectativa se tem em relação a isso, onde ele vai funcionar, se essa ideia já tem algum tipo de conteúdo mais palpável. Óbvio. Então nós estamos olhando para o câncer de duas maneiras. Planejando o futuro. Porque hoje o Brasil já tem 14% da sua população com menos de 10 anos e 14% acima de 60 anos. Nós estamos tendo uma inversão da pirâmide etária. Cada dia nós temos mais pessoas acima de 60 anos que precisam mais de tratamentos de alta complexidade, como o câncer e como a cardiologia. Por isso a gente está desenhando esse projeto do Instituto Estadual do Câncer e as unidades avançadas. O governador quer que a gente leve o tratamento de câncer para perto das pessoas, assim como é na rede privada. Por isso nós vamos fazer uma unidade de acompanhamento e tratamento do câncer na Baixada Fluminense. Vamos fazer uma dentro da Zona Oeste. Estamos concluindo o Hospital de Friburgo e todas as unidades oncológicas do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro está complementando. Nós estamos gastando 50 milhões de reais para oferecer os tratamentos de oncologia para todos. Porque o governo federal, o que paga também, infelizmente, no teto, não é o suficiente para tratar todo mundo que precisa de câncer. Por isso que nós estamos... Essa é uma prioridade do governador Cláudio Castro. Mas esse Instituto Estadual do Câncer funcionaria onde? Teria uma unidade central? O que nós propusemos, Ricardo, para que seja mais ágil, eu propus que o governo federal nos passe o Hospital da Lagoa e a gente, no Hospital da Lagoa, faça ali o nosso Instituto Estadual do Câncer. E como é que estão as tratativas nesse sentido? A ministra viu com bons olhos, mas precisa vencer a burocracia, conversar com as outras pessoas. Seria o ideal, porque a gente entregaria mais rápido. Sim. Se a gente tiver uma negativa, a gente já tem alguns terrenos e o nosso projeto já está em andamento. Eu convidei o ex-ministro Nelson Tais para nos ajudar nesse desenho desse projeto. Sim. Talvez as maiores autoridades do câncer no Brasil. Sim. Estamos chamando também a Fundação do Câncer para desenhar conosco esse projeto, um grande projeto arquitetônico e que tenha olhar para o futuro. Ricardo, as coisas estão mudando muito rápido na medicina. E eu acho que a gente vai fazer um grande projeto. Na última semana, o governador Cláudio Castro andou percorrendo o Estado,
nos últimos dias, né, percorrendo o estado inteiro, entregando ambulâncias e instalando bases do SAMU. Quer dizer, que extensão tem isso e que tipo... Porque é muito mais do que entregar uma ambulância. Na verdade, você leva para o município um sistema de atendimento de emergência, não é isso? Você imagina, Ricardo, que a gente, quando liga aqui na cidade do Rio de Janeiro, no 192, você sabe que vai vir uma ambulância do SAMU. Sim. Nós que administramos o SAMU da capital, nós dobramos o número de atendimento do SAMU, porque melhorou o tempo de espera, com as bases perto da casa das pessoas. Sim. As pessoas estão confiando mais e acionando mais o SAMU. Mas se ligar na cidade de Nova Iguaçu no 92, tem ambulância do SAMU. Se você ligar em Niterói, tem ambulância do SAMU. Você imagina que em 32 cidades, das nossas 92, não tinha ambulância do SAMU. Todas essas cidades que eu citei, que administram o seu SAMU, estavam com a frota sucateada. Sim. Então, nós, ao fazer a aquisição para o SAMU, que a gente administra, 60 unidades, 60 ambulâncias aqui na capital, nós compramos para trocar a frota de todas as cidades e implementar SAMU nessas 32 cidades que não tem SAMU. Você imagina que a cidade de Campos não tinha ambulância do SAMU funcionando. Nós, além, uma cidade de importância de Campos. Cidade enorme, uma cidade que é polo para a região norte. Exatamente. Então, uma cidade que tem uma pujança financeira. Nós estamos dando as ambulâncias UTI e nós estamos dando o financiamento. Você inaugurou também lá um programa de atendimento cardíaco, espetacular, né? lá, Coração, com o nosso amigo para atender a prefeito, região toda do Norte Fluminense. Com o nosso amigo prefeito Vladimir Garotinho, junto com o secretário municipal de saúde Paulo Irano. O governador Cláudio Castro pediu que eu fosse até lá, o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, pediu que a gente desse atenção especial a Campos. Esse programa vai salvar milhares de vidas no atendimento cardiológico de emergência para a cidade de Campos. Eu quero aqui parabenizar publicamente a iniciativa. E nós estamos colocando essas ambulâncias, Ricardo, que vão fazer com que todo o norte, todo o noroeste, toda a região dos lagos, quando ligarem o 92, vão ter uma ambulância UTI e custeada no primeiro ano integralmente pelo governo do estado, para que elas possam funcionar e levar dignidade a toda a população do estado do Rio de Janeiro. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta daqui a pouco, hoje com o secretário estadual de saúde, Dr. Luizinho. Bom dia. Opa! Bom dia. Bom dia. Isso, tá ótimo. Maneiro, hein? Valeu. Você acha normal destruir o que é seu? Não, né? Mas é o que acontece quando destroem as estações do BRT, o transporte público e tudo que a Prefeitura do Rio faz para tornar essa cidade melhor. Carioca que é carioca não destrói. Vandalismo é crime. O que é que tem asas, bico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário estadual de saúde, Dr. Luizinho. Dr. Luizinho, é o seguinte, o senhor da Baixada Fluminense, uma região importante do estado, de Nova Iguaçu, e é lá que eu acho que está situado um dos maiores problemas da saúde pública do estado do Rio de Janeiro. E durante muitos anos, nós tínhamos apenas o Hospital da Posse atendendo a todos aqueles municípios, e também a Via Dutra, a casos de média complexidade. Ou seja, é inadmissível que uma região tão populosa quanto a Baixada Fluminense haja apenas um hospital. Depois Caxias, com o prefeito Washington Reis, desenvolveu muito a saúde municipal, criou vários hospitais e tal, levantou, digamos, a qualificação dos serviços prestados, mas de modo geral a Baixada é um vazio.
na questão da saúde pública. Quer dizer, que tipo de tratamento, que tipo de projeto vocês têm para a Baixada Fluminense para elevar a qualidade e também a quantidade de vagas disponíveis, aquela imensidão que é a Baixada Fluminense, onde há um contingente demográfico muito grande e onde o problema se apresenta com a sua face mais cruel, não só pela baixa qualidade do serviço, como também pela pequena quantidade de vagas. Ricardo, eu acho que a gente está atuando em duas frentes. Primeiro, no fortalecimento da atenção básica. O governo do Estado do Rio de Janeiro colocou no último ano quase 300 milhões na atenção básica e uma grande parte desse recurso, quase aí 80 milhões na Baixada Fluminense para melhorar a atenção básica. Mas nós, além do reforço de custeio integral para o Hospital da Posse, nós estamos custeando o Hospital da Posse. Nós municipalizamos o Adão Pereira Nunes, Caxias está cuidando dele. Nós colocamos ali mais de 40 milhões para obras, estamos custeando o Adão Pereira Nunes. O Adão Pereira Nunes. Que é o Hospital do Saracuruna. Sim. Estamos agora iniciando o cofinanciamento do Moacir do Carmo, que faz um grande trabalho. Sim. Estamos construindo, né, o governo municipal do Duque de Caxias, com o ex-prefeito Washington Reis, com o atual prefeito, com o apoio dos deputados, um hospital do coração dentro de Caxias, uma estrutura espetacular. Dentro de Nova Iguaçu. Existe o Hospital do Olho também, que é uma grande... O Hospital do Olho, que é financiado pelo governo do Estado, que ajudou muito. Nós, em Nova Iguaçu, abrimos o Hospital Modular, que tem 100 leitos de CTI, mais 200 leitos de enfermaria, com CTI adulto, com CTI pediátrico. Nós fizemos ainda na minha gestão, sou obrigado a lembrar, de falar que nós fizemos o HTO Baixada, que tem resolvido o problema. Hoje, a Baixada Fluminense tem um atendimento em ortopedia melhor até do que o da capital. Nós, além disso, nós estamos financiando a construção de um novo hospital no corredor da Estrada de Madureira, do lado da UPA Cabo Sul. Nós estamos colocando um tomógrafo nas nossas UPAs. Estamos financiando a construção do Hospital da Mulher de Belfor Roxo, do Hospital Oncológico de Belfor Roxo. Estamos financiando também a construção da maternidade do Morrinho, lá em São João do Meriti, e estamos começando a financiar o Pamiriti, além dos centros de imagem de Caxias, São João do Meriti. E a nossa grande cereja do bolo, o maior centro de imagem da América Latina. Da Baixada Fluminense. Da Baixada Fluminense, que é o Rio Imagem Baixada, que eu quero te convidar para ainda no primeiro semestre você conhecer o maior centro de imagem da América Latina. Ninguém no Brasil tem um equipamento público dessa qualidade que nós estamos fazendo em Nova Iguaçu ali. Vai ser maior e mais moderno do que o centro de imagem aqui da Presidente Vargas? O dobro do nosso Rio Imagem, que nós acabamos de trocar todo o parque tecnológico. Colocamos 2 novas ressonâncias, 2 novos tomografias aqui no centro, Presidente Vargas. Um equipamento de estereotaxia, que é para diagnóstico de câncer de mama. Todos esses equipamentos estão sendo colocados no Rio Imagem Baixada, já estão instalados. Lá em Nova Iguaçu? Lá em Nova Iguaçu. Vai ser inaugurado quando? A nossa previsão é que a gente consiga inaugurar ainda no primeiro semestre. Quando a gente melhora os leitos hospitalares, quando a gente dá diagnóstico, porque um grande problema nosso também, Ricardo, é diagnóstico. As pessoas não conseguem fazer uma colonoscopia, as pessoas não conseguem fazer uma endoscopia com biópsia, a pessoa não consegue fazer uma ressonância com sedação, uma mulher tem dificuldade de fazer uma biópsia de mama, ela até faz a mamografia, mas ela não faz a biópsia. Então nós estamos entrando dentro da alta complexidade para apoiar os municípios. O Rio Imagem Baixada vai ser uma obra marcante para todos os moradores do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque vai sobrar mais vagas para a cidade do Rio de Janeiro, no Rio Imagem Centro. Vai sobrar vagas para a Baixada no Rio Imagem. E os equipamentos que nós estamos fazendo, por exemplo, no Médio Paraíba, estou colocando uma ressonância e nós abrimos lá, foi uma abertura minha, inauguração minha, o Hospital Zilda Arnes. Em Volta Redonda. Em Volta Redonda. Sim. Faz com que as pessoas possam ser atendidas em Volta Redonda. Lá para a região metropolitana 2, que eu não tenho como não falar que eu sou secretário do Estado todo, nós estamos com a obra pronta, nós financiamos o Capitão Nelson, em São Gonçalo, a construção do Vila 3, Sim. que é o grande centro de imagens, que vai ser como se fosse o Rio Imagem São Gonçalo, já praticamente pronto, está só aguardando a entrada da ressonância para a gente inaugurar, tivemos semana passada lá, e vai fazer uma mudança também na imagem toda para São Gonçalo. Obviamente, Ricardo, a gente tem um olhar diferenciado para as regiões que mais precisam. E principalmente, quando as pessoas falam muito, olha, a cidade do Rio de Janeiro sofre muito com a migração de outros habitantes dessa cidade, não é só a cidade do Rio de Janeiro. Duque de Caxias sofre muito com isso. A cidade de Nova Iguaçu sofre muito com isso. São cidades polos. Por isso que a gente, além de tudo, estamos fazendo a reforma do Hospital de Magé,
E estamos fazendo um novo hospital na antiga Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, lá com o Renato Cosolino. Tem feito uma grande administração, o hospital que vai mudar também a região. Todos esses investimentos em saúde, Ricardo, vão melhorar a saúde da Baixada Fluminense. Eu tenho aqui, já tive aqui com você algumas vezes. É verdade. Já vivemos algumas situações e a cada dia, se Deus quiser, a gente vai melhorando essa situação. O governador Cláudio Castro e o senhor inauguraram há poucos dias o novo Instituto do Cérebro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ele, na verdade, o que ele muda em relação ao anterior, porque já havia o Instituto Estadual do Cérebro e agora foi inaugurado um novo prédio, me parece com mais equipamentos. Eu quero saber que o senhor traduza, digamos, aquela inauguração em que ela impacta a melhoria dos serviços prestados nesse setor. O Instituto Estadual do Cérebro ele foi planejado para ser feito em etapas. Foi entregue uma primeira etapa, ainda com o governador Sérgio Cabral, com 50 leitos de UTI adulto e Sim. com o centro cirúrgico. Passando por anos, eu ainda secretário, tivemos a oportunidade de colocar lá dentro o equipamento do Gamma Knife, que é um único aparelho de neuroradiocirurgia, né, como se fosse uma radioterapia, que vai atender tumores de até 3 milímetros no cérebro. São tumores inoperáveis a olho nu, estão sendo tratados por esse equipamento Gamma Knife. Então, o Instituto do Esse é um Cérebro, equipamento raro e que, um digamos, único público no mundo. só É no encontrado estado do Rio de em Janeiro. hospitais privados, é isso? Só em hospitais privados, só na rede privada. O único público do mundo é o nosso E no Rio de Instituto do Janeiro tem Cérebro. vários equipamentos desses nos hospitais privados? Acho que só tem em uma das redes privadas, temos um equipamento. Em São Paulo nós temos 2 equipamentos, em Curitiba tem um equipamento. Sim. Brasília, por exemplo, não tem um equipamento como o Gamma Knife. E nós tínhamos um problema. O paciente precisa ser internado no CTI para operar e precisa voltar ali ao CTI para ter alta. Com um novo bloco, com um novo prédio, um prédio novo, que nós ligamos eles por 2 andares ao prédio antigo, né, além do no térreo, ele passa a ser dotado de 50 novos leitos, de 10 leitos de UTI pediátrica, porque a gente faz um dos maiores programas de cirurgia, de correção de mielomeningocele dentro do útero da mãe, você imagina isso? Explica pra gente esse tipo de doença. Mielomeningocele, a criança nasce com uma falha na coluna, e aí a criança nasce paraplégica, né? Não consegue andar, deambular. E se ela faz não a consegue operação no útero da mãe? dentro do útero da mãe. A equipe da maternidade escola da FRJ vai ao Mas como Instituto do se Cérebro. diagnostica isso ainda na fase uterina? No ultrassonografia, o ultrassonografista faz a ultrassonografia e vê que tem uma má formação na coluna. Então a gente leva a mãe interna gestante no Instituto Estadual do Cérebro. Isso já é feito? Já é feito, é um programa que eu fiz na minha outra passagem da secretaria. Sim. Nós já operamos mais de 60 pacientes com um êxito espetacular. E quando o obstetra abre, como se fosse uma cesariana, e abre o útero, e o neurocirurgião vai lá e opera a coluna da criança. Quando a criança nasce, graças a Deus, todas elas nascem deambulando, com controle de esfíncter, é uma cirurgia maravilhosa. Esses equipamentos, todas essas cirurgias que a gente faz de alta complexidade eram impactadas pelo baixo número de leitos, pela falta do leito de UTI pediátrica. Agora, com a UTI pediátrica e com os novos leitos, tanto de enfermaria pediátrica quanto adulto, vai dar uma... Nós vamos, Ricardo, eu ainda estava lá agora, a gente veio para cá, nós estamos dobrando a capacidade de leitos. Além disso, nós estamos fazendo um grande centro de reabilitação que tem um apartamento. Por que um apartamento? A pessoa ela tem um problema neurológico, alguém precisa ensinar ela a levantar da cama, como ela usa o vaso sanitário, como ela vai lavar a mão, como ela cozinha. Nós vamos ressocializar essa pessoa que sofreu algum tipo de doença neurológica. Esse tipo de tratamento, que me parece de alta complexidade, ele necessita, obviamente, de profissionais altamente qualificados. Quer dizer, a rede estadual dispõe desses profissionais, porque você compra um equipamento desse, como você falou, que vai fazer esse atendimento, que 3 hospitais do Brasil oferecem. É preciso que haja por trás desse equipamento profissionais altamente qualificados. Nós temos. Ricardo, nós temos os melhores profissionais de saúde do Estado do Rio de Janeiro a serviço da saúde do povo, da saúde pública. Né? As pessoas não conhecem o Instituto Paulo Niemeyer, o Dr. Paulo Niemeyer e a equipe dela, a melhor equipe de neurocirurgia talvez do Brasil. Nós temos no Hospital da Criança, por exemplo, em Vila Valqueire, a maior equipe de cirurgia pediátrica do Brasil. As pessoas vêm de fora do Brasil para operar com a equipe do Dr. Nicanor. Nós temos a melhor equipe de trauma no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. As nossas equipes são as equipes que, quando trabalham no privado, são as mais remuneradas. Então, nós temos os melhores cirurgiões à nossa disposição,
da equipe. Os maiores transplantadores do Estado do Rio de Janeiro fazem transplante para o SUS, para o nosso serviço do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos grandes equipes. O Instituto Estadual do Cérebro, além dele ter grandes profissionais, a gente é um grande formador de mão de obra, Ricardo, porque a gente precisa dar continuidade a um projeto de qualidade. Doutor Luizinho, o Rio de Janeiro cedia o maior grupo corporativo de medicina privada, que é a Rede D'Or. Hoje é o maior grupo, mais importante, opera hospitais de alta complexidade no Rio, em São Paulo, em Brasília. O Estado, quer dizer, ofere algum tipo de, digamos, de vantagem, entre aspas, dessa proximidade, ou seja, vocês guardam algum tipo de tratativa, de relação, de integração que permita que o Rio possa também ser beneficiado por ter aqui a sede dessa principal rede corporativa, privada, de prestação de serviços hospitalares? Ricardo, a Rede D'Or, que você está citando, sim, ela faz administração através do Instituto do Hospital da Criança em Vila Valqueire. Ela é uma grande parceira do Estado do Rio de Janeiro. Nós agora mesmo estamos desenhando talvez um dos maiores projetos de transplante do mundo, em parceria com a Rede D'Or. Eu ainda não posso anunciar. Que projeto é esse? Eu ainda não posso anunciar, mas vai ser um grande projeto, um projeto revolucionário na área de transplante, em parceria com a Rede D'Or. A Rede D'Or tem sido parceira do Estado do Rio de Janeiro. Você sabe, naquela tragédia que foi o governo Witzel, quem salvou grande parte da população do Rio de Janeiro foi o hospital de campanha montados pela que a Rede D'Or inclusive no Leblon. Montou 2 hospitais de campanha, entendeu? A gente tem uma relação excelente, são grandes apoiadores, participam de chamamentos públicos nossos. Por exemplo, nós internamos crianças de UTI neonatal nosso no Hospital Barra D'Or, agora vamos internar no Caxias D'Or. A rede tem sido extremamente parceira e a cada dia essa parceria tem ficado mais saudável pela confiança e pela vontade do grupo em ajudar o Estado do Rio de Janeiro. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o secretário estadual de Saúde, doutor Luizinho. Bom dia. Opa! Bom dia. Bom dia. Isso, tá ótimo. Maneiro, hein? Valeu. Você acha normal destruir o que é seu? Não, né? Mas é o que acontece quando destroem as estações do BRT, o transporte público e tudo que a Prefeitura do Rio faz para tornar essa cidade melhor. Carioca que é carioca não destrói. Vandalismo é crime. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, no seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário estadual de Saúde, doutor Luizinho. Doutor Luizinho, com toda essa gama de serviços prestados, com essa quantidade enorme de trabalho realizado à frente da saúde, e o senhor, ao lado disso, é também um político, é de se supor que o seu nome passe a ser credenciado a outros cargos, a outras funções. O governador Cláudio Castro já anunciou publicamente que o senhor é o candidato apoiado por ele à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu queria falar um pouco disso. O senhor é candidato a prefeito? Ricardo, nesse momento eu sou candidato a ser secretário de Estado de Saúde. Este é um cargo que precisa de muita concentração, de muita responsabilidade. Eu fico muito envaidecido, agradeço muito ao governador Cláudio Castro na lembrança. Eu acho que as eleições ainda estão longe. A gente precisa se concentrar em fazer o melhor do que a gente pode fazer na Secretaria de Estado de Saúde. O nome da gente ser lembrado é um reconhecimento, nossa capacidade de trabalho, nossa capacidade de transformação e de agregar pessoas.
gente fica muito, muito envaidecido de poder ser candidato. Essa é uma cidade que eu já vivo há 23 anos, foi a cidade que eu tenho criado os meus filhos, né? Foi uma opção, minha esposa já morava aqui, eu vim morar na cidade do Rio de Janeiro, então eu durmo todo dia aqui, é a cidade que a gente convive, né? Com toda a nossa relação, com todo o nosso histórico, com a nossa relação espetacular com a Baixada Fluminense, minha relação histórica de Nova Iguaçu. Então, ser lembrado para ser prefeito do Rio é um orgulho muito grande, mas eu não posso perder um minuto da minha vida não me concentrando na Secretaria de Estado, que, aliás, me deixa sem dormir, me deixa sem comer, me deixa sem fazer atividade física, porque é uma missão muito árdua. A gente acha que no futuro a gente vai conversar com um grupo de partidos que fizeram base para o prefeito, para o governador Cláudio Castro, como o PL, como o PP, que é o nosso partido, Partido Progressistas, como o Republicano, como União Brasil, o MDB, conversar todos esses partidos para a eleição municipal, mas não é o nosso foco nesse momento. O senhor preside o PP, enfim, é um candidato do campo da centro-direita. Semana passada, o senador Flávio Bolsonaro admitiu que vai se candidatar à Prefeitura do Rio, pelo menos nesse momento é o plano dele. Haveria chance para duas candidaturas no campo da centro-direita? O senhor se disporia a se candidatar, mesmo tendo Flávio Bolsonaro no seu encalço? Ricardo, eu volto a frisar que eu não sou candidato, né? Eu acho que a gente só vai caminhar, nosso grupo que caminhou com o governador Cláudio Castro, juntos. Se o senador Flávio Bolsonaro for candidato, ele que é do PL, e nós somos aliançados com o PL a nível estadual, com certeza absoluta nós vamos construir uma aliança. A gente não enxerga de uma outra maneira. Eu acho que isso é uma definição que vai acontecer um ponto no futuro. Acho que é importante, se o senador tem essa predisposição de ser candidato a prefeito, eu acho que é um bom nome colocado aí na pauta. Eu, nesse momento, vou me concentrar na Secretaria de Estado, tenho uma relação excelente com o prefeito Eduardo Paes, tenho uma relação excelente com o secretário municipal de saúde, Rodrigo Prado, e se eu atuar politicamente, eu atrapalho as nossas entregas, principalmente se nós precisamos trabalhar junto. Na saúde não pode ter um minuto de discórdia. A gente, pelo contrário, a gente precisa ter uma relação cada dia melhor com a Prefeitura do Rio, e esse é o meu objetivo aqui. Qual digamos, a situação do PP, do Progressistas, partido que o senhor preside atualmente no Estado? Que tipo de análise o senhor faz do partido? Como é que o partido está se preparando para as eleições municipais, no interior? Quais são os municípios em que o senhor acha que o partido é competitivo? Então, Ricardo, primeiro que a gente sempre segue a liderança do nosso governador Dornelles. Sim. Mesmo eu sendo o presidente estadual, eu sempre converso com ele, porque ele é o nosso grande líder. Sim. Nós temos a expectativa hoje que nós saímos de 2 deputados federais para 4 deputados estaduais. Nós temos 4 federais. 4 federais. O PP tem 4 federais. Eu, deputado Júlio Lopes, deputado Marcelo Queiroz, deputado Bebeto de São João de Meriti, e me substitui hoje de forma brilhante o Luiz Antônio Correia, pai do nosso deputado estadual André Correia. E na Assembleia nós temos 6 deputados estaduais, né? Gustavo Tutuca, Tandi, André Correia, Pedro Ricardo, Carlinhos Benegá e Dionísio Lins. Nós talvez tenhamos um grupo mais homogêneo hoje no Estado do Rio de Janeiro. Temos um partido unido. Então, um partido que tem direção, que tem acertativa. Nós fomos sempre fiéis ao governador Cláudio Castro. Nós administramos hoje grandes cidades. A nossa expectativa é a manutenção da prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, a prefeitura de Magé e a ampliação das nossas prefeituras. Eu sei, acho que talvez você não saiba, poucas pessoas veem isso, mas eu assumi essa condição na eleição de 2020. E nós já fomos o partido que mais elegeu prefeito no estado do Rio de Janeiro. Quantos prefeitos? Naquela eleição nós elegemos 11 prefeitos. 11. Nós queremos chegar nessa eleição sendo novamente o maior partido do estado do Rio de Janeiro em número de prefeituras. Mas não existe política se não houver relacionamento e respeito partidário. É claro que nós temos, por exemplo, uma ligação muito grande com o capitão Nelson, com Douglas Ruas, que é deputado estadual em São Gonçalo. Sim. Então o PP em São Gonçalo vai caminhar com o capitão Nelson. E é muito importante a gente fazer, dentro do nosso grupo político, as nossas alianças, a gente conversar com as pessoas e apoiar. Porque no final, Ricardo, o que precisa acontecer é que a nossa população seja bem administrada. Às vezes alguém me traz uma pessoa querendo filiar no partido. Vizinho, eu queria muito filiar essa pessoa. Ninguém espere de mim que eu não estude a vida da pessoa. Eu estudo a vida da pessoa, em muitos casos, mesmo ela podendo ser vitoriosa, eu não aceito no partido. Porque a gente não pode ter embaixo da nossa legenda gente que a gente não confie ou que acha que não vai administrar bem uma cidade. Entendi. A gente quer eleger pelo menos 20 prefeitos das 92 cidades.
mas é muito importante que a gente faça isso em parceria com o PL, com republicanos, com o MDB, com a União Brasil, porque nós queremos realmente construir uma aliança já para o governo do Estado por outro ano, para manter esse projeto que está liderado pelo governador Cláudio Castro. Explica um pouco melhor, que é manter essa aliança para a sucessão de Cláudio Castro. Porque nós precisamos chegar na sucessão do governo Cláudio Castro com esse projeto vencedor. O projeto do governador Cláudio Castro não é vencedor nas urnas, ele é vencedor mudando a vida das pessoas no estado do Rio de Janeiro. Não adianta a gente enxergar que a gente faz política sem resultado. Não adianta ganhar eleição, Ricardo. Tem que fazer acontecer. Uma das coisas que mais me revolta na política... Tem que entregar isso. Tem que entregar. Quando alguém fala para mim, você pode ser candidato a prefeito, você pode ser candidato a isso, aquilo, é porque a gente está entregando a população. Eu fico preocupado quando as pessoas acham que é a política pela política. Então, quem entrega precisa estar ao nosso lado para a gente continuar. O seu nome tem sido muito lembrado. O governador Cláudio Castro fala na sua candidatura à Prefeitura do Rio e o governador Pezão deu uma entrevista recentemente a um site dizendo que o seu nome é a bola da vez para a sucessão de Cláudio Castro. O senhor é candidato, então, a governador? Eu não sei quem está querendo me causar mais problema, se é o Pezão ou o Cláudio Castro. Os dois são grandes amigos, eles estão querendo me arrumar problema, né? Ricardo, eu tenho que me concentrar em secretário de Estado. Eu acabei de vir de uma eleição para deputado federal, que recebi 190 mil votos, um dos mais votados do estado do Rio de Janeiro. Mas é que a gente observa que no seu campo, na centro-direita e no centro, o seu nome começa, os nomes começam a funilar um pouco na sua direção, né? Mas nós temos um nome excelente, que é do nosso vice-governador Tiago Pampolha, também é um grande candidato, amigo, um grande nome. Meu irmão, flamenguista como a gente precisa. É um grande nome, uma grande figura, um grande homem público. É isso, eu acho que a gente precisa fazer um encontro de pessoas que queiram mudar a realidade do estado do Rio de Janeiro. Né? Às vezes o nome, a personificação do nome, precisa agregar as pessoas e seguir nesse projeto. Me preocupa muito quando alguém acha que é salvador da pátria. A gente não tem salvador da pátria, a gente precisa trabalhar em conjunto. E é isso que a gente tem feito aí com o Cláudio Castro, que é um grande agregador e tem conduzido muito bem o estado do Rio de Janeiro. Doutor Luizinho, fala-se muito em Brasília na possibilidade de uma federação juntando o PP com a União Brasil. E um dos critérios apresentados na discussão dessa federação, chegou a haver uma reunião lá em Las Vegas, entre o Ciro Nogueira, Arthur Lira, enfim, a ACM Neto, enfim, a cúpula das duas siglas, é de que o partido seria comandado dos estados pelo partido que tivesse a maior bancada. Nesse caso do Rio de Janeiro, a maior bancada era a União Brasil, ou seja, seria quase que desapareceria o PP caso prevalecesse esse tipo de critério a partir da federação proposta. Como é que o senhor está vendo esse tipo de discussão? O senhor acredita que haja a possibilidade de vingar a federação ou o senhor acha que isso é impossível? Ricardo, o presidente Ciro Nogueira já fez uma declaração pública que encerrou as tratativas sobre federação. Eu tinha me posicionado, eu tenho uma relação excelente, histórica de amizade com o prefeito Vaguinho de Belfort Roxo, que é o presidente da União Brasil. Não teria nenhum problema em dividir o comando com o Vaguinho, nosso entendimento é muito bom, mas foi uma decisão já nacional. Eu acho, na minha opinião, essa federação não traria benefício para essa eleição municipal. Pode ser que para a próxima eleição legislativa, para deputado federal, deputado estadual, governadores, ela possa ter benefício. Na minha opinião, a eleição que está chegando, que é a eleição municipal, ela traria mais prejuízo do que agregaria para os dois partidos, são dois gigantes. Nós temos 49 deputados federais. O Brasil tem 59 deputados federais. Causa um conflito em diversas cidades. Então eu acho que a melhor decisão foi não fazer a federação nesse momento. E esse assunto está sacramentado. Ciro Nogueira falou que não tem federação. O senhor é secretário, mas o senhor é deputado federal também. Como é que o senhor está vendo os primeiros meses da gestão do presidente Lula e dentro do Congresso, embora o senhor não esteja lá, mas o senhor acompanha, porque afinal de contas o senhor é deputado. Como é que o senhor está vendo, digamos, as primeiras medidas em debate na casa? Ricardo, eu acompanho diariamente, porque a nossa ligação com a bancada do Progressistas é muito forte. Né? São temas que envolvem o meu mandato, apesar de não estar lá, não estar votando. Sim. A gente discute com os colegas deputados o posicionamento partidário. Acho que o governo Lula ainda está tentando se acertar, tem inúmeras dificuldades. Eu acho que eu vejo algumas medidas positivas, mas me causa muita preocupação. Quais medidas positivas? Eu acho que eu sempre fui um defensor dos gastos sociais. Sim. E acho que eu ainda votei como deputado
para que a gente tivesse a continuidade do Bolsa Família, né, que era o Auxílio Brasil, do aumento para R$150 por filho, para que a gente pudesse ampliar os recursos da educação, os recursos da saúde. Foi isso que nós votamos no passado. Então, uma ampliação de gastos sociais, reavaliar teto de gasto, que tem sido muito dracônico, principalmente com a saúde, eu acho que é um ganho. Mas me causa preocupação no momento que o presidente coloca 31 ministérios, né, ampliou muito o número de ministérios. A gente vê com preocupação olhar qual é a qualidade do gasto. A volta da politização em algumas empresas estatais me causa preocupação. A gente faz sempre, de forma independente no PP, a análise. A gente trabalha em prol do Brasil, nunca contra. Eu acho que o governo está muito iniciando e, obviamente, tem todas as condições de fazer um grande governo e ajudar o Brasil a melhorar a situação da vida da nossa população. Doutor Luizinho, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Sucesso lá na administração da saúde pública do Estado. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. E não me deixe de passar os WhatsApps que eu me informo através da agenda do Poder. Não deixarei de maneira nenhuma, porque esse é o nosso papel. Prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30 da noite. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.